Está no ar o seu podcast semanal Doses de Atipicidade. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse podcast. Como esse podcast é inclusivo, eu vou fazer a minha autodescrição para aqueles que têm deficiência visual conseguirem nos acompanhar. Então, eu sou uma mulher de 43 anos, mais ou menos 1,65 m, morena, cabelos um pouquinho abaixo do ombro, também pretos. E estou com uma roupa preta. Para quem já nos conhece, já nos acompanha, sabe que esse podcast nasceu com a intenção de trazer informação de qualidade sobre autismo e os transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, as neurodiversidades. Eu criei esse quadro justamente para trazer mães atípicas para contarem a sua história e profissionais especialistas que também atuem na área. Eu sou nutricionista, como já falei, tenho mais de 20 anos de formação, 5 anos de atuação dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tenho uma clínica aqui em Brasília, na Asa Norte, a Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental, que o meu foco principal de atendimento lá são pacientes atípicos, e também sou professora e coordenadora de pós-graduação também na mesma área. Então aqui você encontra acolhimento, informação de verdade, de qualidade, além de muito conteúdo. Todos os nossos episódios vão para o YouTube. O YouTube é @doses de atipicidade. No Instagram também. E o meu Instagram pessoal é o nutri.carla. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É uma mãe atípica. Ela é advogada, especialista em direitos de pessoas atípicas e deficientes, além de ser uma ativista da causa. Eu estou aqui hoje com a doutora Jéssica Guedes. Jéssica, eu estou muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado o nosso convite, né, do Dose de Atipicidade, para compartilhar a sua vida, compartilhar a sua história. Para além de advogada de pessoas com autismo, você também é uma mãe atípica, né? Inclusive, gente, 3 crianças, 2 atípicas e 1 atípica. Então, por favor, se apresente, coloque as suas redes também para quem está nos acompanhando começar a te seguir. Obrigada, Carla. Boa tarde, primeiramente. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse projeto maravilhoso seu do Dose de Atipicidade. Mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, do cabelo loiro. Eu estou com um terninho cinza com alguns detalhes em preto. Tenho 40 anos, como ela falou, sou mãe de 3, dessas 3, 2 crianças atípicas, autistas, e hoje eu estou aqui para a gente bater esse papo, estou muito feliz, como já falei, e é isso. Que coisa boa, gente. Então, se você está nos assistindo agora, ao vivo, 2 recadinhos. O primeiro, você pode mandar o seu recado aí no YouTube, que eu vou ler aqui ao vivo para você, qualquer dúvida ou qualquer mensagem que você queira passar para a Jéssica. E o segundo é, compartilhe com quem pode se beneficiar desse conteúdo. Uma mãe atípica, um próprio paciente atípico também. Informação nunca é demais, principalmente informação de qualidade. Como a Jéssica é advogada e a gente tem várias ações aí envolvendo pessoas atípicas todos os dias, a gente vê nos jornais, a gente vê nas redes sociais informações a respeito disso. Nunca é demais a gente saber um pouquinho sobre o direito, né? Então, Jéssica, falando um pouquinho do tema do nosso podcast, né? Que inclusive foi você que sugeriu. Gente, sempre tem bastidores. A gente conversou um pouquinho antes de começar o podcast. E o tema que a gente definiu anteriormente é como ser uma mulher de sucesso sendo uma mãe atípica. E aí, a primeira pergunta que eu lanço para você, o que que é sucesso para você? Como é que você define isso? Como é que você enxerga isso? Carla, é desafiador, né? Porque para você ser mãe, já sendo mãe típica já é bem difícil, né? Cobra-se muito dessa mãe, exige-se muito dessa mãe, e você sendo mãe atípica, você pode triplicar, né, essa cobrança e esse desafio. Para mim, eu vejo sucesso em pequenas coisas, em coisas simples. É você, por exemplo, você idealizar algo e simplesmente alcançar. É você dar, vamos dizer assim, significado a pequenos gestos. É você estar cansada e mesmo estando cansada, você se desafiar a ir atrás do que você se propôs. Então, para mim, sucesso é isso, é você iniciar e finalizar. Perfeito. E você se considera uma mulher de sucesso? Sim, sempre, Com sempre. 3 crianças em casa, crianças não, a sua mais velha está com qual Com idade? 19 anos, Anelisa, se estiver me assistindo, um beijo para você. 19 anos, E os Carla. os menores, os Os menores, a pequenininhos? Maria Elis, de 9 anos, ela é TEA, nível de suporte 2, e o João Luca, de 7 anos, também TEA, nível de suporte 1. Perfeito. E eles são, na verdade, eles são um projeto de vida na minha vida, na minha vida, no caso, porque
eles foram planejados, João e Maria também foram planejados, e a gente também precisa enaltecer que a maternidade, ainda que muitas vezes você não almeje isso, né? Enfim, às vezes a gente engravida sem, né, sem querer Tem um ali, sem um planejamento, claro. planejamento, mas quando você vê aquela criança se desenvolvendo, crescendo, você vê que eles também fazem parte do teu projeto, da tua vida, e eles são sim um sucesso. Eu falo isso pela minha filha mais velha, 19 anos, na faculdade, trabalhando, e eu acho isso incrível. Perfeito. E aí de você se não falar dela, né? Ela vai me dar o puxão de orelha. E me conta, a questão da advocacia, como é que você escolheu essa área do autismo, das pessoas com deficiência? Você é uma ativista da causa também? Você acha que o fato de você ter tido filhos atípicos também te influenciou ou você já estava na área? Carla, excelente pergunta, porque a minha história de vida, se é que daria ali para fazer um compilado aqui da minha história, a minha história, assim, ela teve vários registros marcantes, né, em toda a minha vida. Eu sou filha adotiva, fui criada por duas mulheres muito fortes e fui questionada desde a minha infância, por que duas mães? Fui questionada que talvez eu não daria certo porque eu não tinha aquele perfil de família entre o pai e a mãe, né? Que a gente ainda tem essa visão de que o lar perfeito é aquele que é composto por um homem, por uma mulher, né? Aquela família, a ideia de Perfeito. família E feita. como isso também precisa de uma discussão, né? Não para agora, mas como a gente tem que dar luz a esse tipo de. É algo que não dá mais para fingir que não existe. Exatamente. Hoje nós temos o perfil de famílias, mulheres liderando, mulheres fortes, e a gente precisa também dar visibilidade a essas mulheres. Então eu parto do pressuposto que a minha vida já começou, eu já comecei encarando alguns desafios. Então, quando então virei advogada, foi em 2009, quando eu já com a minha filha mais velha, no meu relacionamento, namorei durante 7 anos, engravidei, e aí num litígio o pai decidiu então querer a guarda da minha filha mais Meu velha. Deus. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, sempre fui certa de pessoas muito que me davam boas orientações. E um advogado chegou e falou assim: Jéssica, quando você tiver uma oportunidade, faça uma faculdade de direito, porque você demonstra ter muita garra nessa área. Então você vai deslanchar. Eu falei, ok. Então, quando foi em 2013, né, ainda no ápice dessa ação judicial, era uma ação de guarda, que inclusive, a propósito, eu ganhei. Eu ganhei, né? Todos nós ganhamos, né? Ali não tem quem ganha e quem perde. Quem ganha, na verdade, é a criança. E aí eu falei: "Agora eu vou entrar nessa faculdade de direito". E aí a família atípica, ela só veio surgir, né, a causa atípica só veio surgir em 2021, quando eu já estava casada, né, no meu relacionamento. Esses meus 2 filhos são de outro relacionamento, num casamento que eu tive durante 14 anos, e em 2021 nós fechamos o diagnóstico da Maria Elis, que é a filha do meio. E aí onde começa toda a militância da mãe, E né? aí onde começa, então foi quando eu tive os primeiros desafios ali ainda dentro do SUS, onde a gente brigava por uma medicação, que era uma criança que tinha convulsão, acompanho dose de atipicidades, a gente sabe que o autismo ele não vem sozinho, Carla, você sabe muito Sim, bem disso. sim. As comorbidades associadas muitas vezes falam mais alto do que o próprio diagnóstico. Então É a por isso que a gente gente tem que investigar tudo. foi tratar uma convulsão que veio aos 4 dias de vida, mas depois parou. E aí, em 2021, veio a latência mesmo dessa convulsão, uma criança que dormia convulsionando, comia, corria, enfim, uma criança que convulsionava o tempo todo. E aí, no momento em que eu precisei do SUS para o médico passar uma medicação, ele não passou e eu tive que contratar um plano de saúde. E aí vieram as negativas e foi quando realmente eu tive que sair da bolha, porque também passei por um momento de negação, né, do diagnóstico, porque veio o diagnóstico ele não vem bonitinho, então Perfeito. ele vem de uma forma bem brusca mesmo, as pessoas não sabem, inclusive, quando a gente fala que as pessoas não, o pessoal do serviço de saúde, eles não conseguem dar notícias ruins, né? Não segue aquele critério, aquele protocolo que a gente sabe, mas também no diagnóstico também acompanha, viu, Carla? Eu fui aquela mãe que entrou numa bolha, viveu o luto, mas eu tinha que fazer algo pela minha filha. E aí foi quando veio a militância, o ativismo, em relação às famílias atípicas, porque eu só posso falar disso, Carla, eu só posso me considerar militante ativista porque eu também passei.
né. Sim, isso é super Então importante, inclusive. e aí eu consigo inclusive dar esse acolhimento para as mães, eu consigo, tratar, né, tete a tete ali com a mãe, porque eu sou É a conhecedora experiência da causa. pessoal, né. Você falou de pontos muito importantes, vamos lá. O luto pós-diagnóstico, acho que esse é um tema muito delicado. Eu já falei disso aqui várias vezes, inclusive tem alguns cortes reels lá no Instagram do Doses de Atipicidade. O quão esse tema é delicado. E aí você fala: "Ah, o SUS as pessoas não sabem, têm dificuldade, né, não usa o protocolo certinho para dar as más notícias", vamos dizer assim. O autismo não é bom, ele não é ruim, ele é uma condição. Mas é uma notícia abrupta, é uma notícia brusca, é uma notícia complexa, uma notícia que muda a vida da família, que muda o curso de uma história, de várias histórias inclusive. Então como a gente precisa de empatia para esse momento, né. Não sei como é que está isso no privado, inclusive vale aí a pesquisa depois com algumas mães que estavam no fizeram investigação pelo privado para saber. Mas o ponto focal aqui é o luto da mãe, o luto da família, né, o aceitar, é o luto de uma criança perfeita, daquela criança que se imagina no processo gestacional, daquele sonho da segunda gestação, né, que você já tinha uma mais velha, de ter planejado tudo, de ter pensado sobre tudo, e de repente há uma quebra. Ai, você vai ter que aprender a lidar com uma criança atípica, que tem um funcionamento diferente, com um mundo inteiro que tem preconceito sim, que não sabe incluir, que ainda está patinando em coisas básicas e simples, como não falar: "Por favor, faz o seu filho calar a boca", coisa que a gente vê nos jornais todos os dias, ou clínicas, por exemplo, tratando de uma maneira, inadequada uma criança atípica, porque não sabe manejar. Tantas notícias a gente vê também, né, na televisão. Enfim, então, é muito importante a gente falar sobre isso. E é um tema ainda um tanto quanto velado, que eu acho que a própria mãe se sente culpada de falar abertamente sobre isso. Porque não é um luto daquela criança, é um luto da expectativa, né? É isso, não é um luto de uma criança. A criança está ali, está viva, graças a Deus. Um dos primeiros podcasts que eu gravei, eu entrevistei a Ju, que é mãe do Juliana é mãe de um paciente meu, do Miguel. E uma das coisas que ela me falou, que eu achei lindo, que ela falou assim: "Carla, eu não vivi o luto". Aí eu: "Não, Ju", ela falou: "Não, sabe por quê? Porque o autismo, ele não mata". E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, porque eu sabia que ele era diferente, até finalizar o diagnóstico. O autismo não mata, então eu sabia o que ele tinha, eu sabia como agir, eu sabia o que eu podia fazer. Muito mais complexo, é uma doença grave, é uma doença que pode, atentar contra a vida do meu filho. E aí quando ela falou aquilo, eu fiquei pensativa, eu falei: "Gente, olha que maneira, interessante de olhar, uma ótica diferente para a mesma questão". Mas nem todas, né, e aí aqui a gente está para acolher, obviamente, todas as mães, todos os posicionamentos, mas esse é um tema que a gente tem que discutir, né, o luto dentro da família pós-diagnóstico é algo muito real. É real, para algumas, algumas mães sentem mais, outras menos, e a gente não pode invalidar isso, né. Na comunidade atípica, Carla, a gente precisa ter muito cuidado, né, com esse tipo de abordagem, porque realmente tem algumas mães que não lidam ali pelo eu falei notícia más no o nome do protocolo do pai da época, aquele de ponte, com uma simples
Dias que você sabe que aquela mãe está passando. Só que independente de ter ou não, né, um caso na família, o acolhimento e a empatia é o que é mais importante. Eu já vi profissionais que são mais atípicas fazendo de uma maneira que eu olhei e falei, não acredito. Assim como outras que não tinham e fizeram brilhantemente esse papel. Então, eu acho que o acolhimento ele cabe em qualquer situação, não só para atípicos, né? Por acaso a gente está no dose de atipicidade, esse é o nosso tema principal, mas em qualquer situação. Se a gente estiver falando de pessoas com deficiência, por exemplo, esse cuidado, esse olhar, essa fala carinhosa, cuidadosa e empática, ela tem que existir. E a gente tem perdido em partes isso, né? As pessoas estão numa correria, tá todo mundo meio no seu mundinho e às vezes a gente perde esse tato, até às vezes de mãe com mães, né? Mãe com mães. Como eu falei, uma comunidade que é muito é sofrida, né, porque muitas vezes a gente voltando aqui do luto, muitas mães estão num relacionamento muitas vezes abusivo, não conseguem identificar isso, ficam sozinhas depois do diagnóstico, e abandonadas não só pelo companheiro, pelo marido, mas abandonada inclusive pela família. Pela, Eu vou pela falar uma rede de apoio, Pela né? rede de apoio. Eu vou te falar uma situação aqui que talvez vai chocar algumas pessoas e outras nem tanto. Até 2021, eu era convidada, eu e minha família eram convidados para festinhas de aniversário, para churrascos. Depois do diagnóstico, nenhum convite chegou mais. Verdade Isso, isso. isso é real, porque assim, muitas famílias, quando você vai convidar para um aniversário, alguma coisa assim, eles veem quantos filhos você tem, né? Lógico, é para uma questão até ali de organização de uma festa, isso ok. Financeira, Exato. econômica, Eu espaço. mesma, quando eu vou fazer uma festa, óbvio, eu vou olhar ali as famílias que eu vou convidar e lógico, vou incluir aquela família. Mas quando você tem um filho atípico, as pessoas potencializam, elas pensam 10.000 vezes mais se elas vão te convidar ou não. E Inacreditável, isso é né? um dado real, porque eu já vivi e hoje eu já nem me importo tanto, porque eu falo que se o meu filho não é bem-vindo, eu também não sou, então eu não vou, entendeu? Ótimo que esse convite não chega. Mas eu já vi relatos de algumas mães que se sentem abandonadas, inclusive com amigos de longa data, que antes estavam dentro da sua casa e hoje não está mais. Então a gente tem uma comunidade, famílias, e eu vou fazer uma ressalva. Nós temos também pais atípicos. Nós temos pais atípicos que também são tão bons quanto as mães. Eu falo, Perfeito. esses pais também dão a cara a tapa pelos seus filhos. Assim, são a minoria, obviamente, mas a gente também precisa potencializar e também precisa dar os parabéns para esses pais Reconhecer, né? que ficaram para além do diagnóstico. É mais ou menos nesse sentido, Carla. Enfim, são situações que muitas vezes a gente não comenta no dia a dia, mas são pontos que quem estiver nos assistindo vão. Não, e aqui é um lugar aberto, né? Um lugar democrático, onde a gente está aqui para trazer pontos polêmicos até, né? Pontos doídos, vamos colocar assim, e que muitas vezes as pessoas não querem discutir. Outro dia eu vi no Instagram, estava ali passando algumas notícias, e aí era um post mais ou menos sobre isso, falando que antes super amigos, depois do diagnóstico e Nem a turminha tanto. vai sumindo. E que depois de um diagnóstico você vê de fato quem era o amigo de quem não é amigo. E aí eu parei e fiquei olhando aquilo ali, pensando, gente, como isso é triste, né? Mas a gente vive isso no divórcio também. Eu passei por um processo de divórcio e alguns amigos antigos não são mais. Parece que as pessoas têm que escolher o Escolhe o lado. lado. Eu vou escolher o lado que eu quero ficar, quando na verdade, gente, somos todos adultos, né? Não precisa ter escolha. Mas algumas pessoas fazem. E com diagnóstico, eu acredito que seja mais ou menos assim. Eu não tenho nenhum caso, nenhum relato, né? A não ser esse seu de agora, nesse sentido, mas eu já tinha ouvido algumas pessoas falando a respeito disso. E me diz uma coisa, como mãe atípica, qual é hoje, na sua percepção, o seu maior desafio? Eu sei que são muitos, né? A maternidade atípica, ela traz muitos desafios. São as terapias, é aquela paciência que tem que ser triplicada, né, para um olhar muito mais acolhedor para essa criança atípica. O olhar julgador da sociedade como um todo, que ainda não está preparada para esse tipo de situação. É lidar com a maternidade junto com o trabalho. Muitas mães, inclusive, abandonam seus empregos, elas são levadas a abrir mão da sua vida profissional por conta da criança, e muitas vezes é uma decisão muito consciente, porque é o melhor a se fazer naquele momento.
Mas na sua percepção, qual é o maior desafio que você tem hoje? O que você percebe? Como mulher, como mãe, como profissional, eu vejo que o maior desafio é você se sentir pertencente da sociedade, né, porque tudo que você faz, né, tudo que a mulher, mãe atípica, ela vai fazer, ela vai encontrar uma porta fechada. Seja no serviço de saúde, seja na família, acabei de falar aqui, né, sobre a falta de rede de apoio, as pessoas que abandonam isso é real, a gente não tem uma estatística, mas a gente sabe que é real. A gente tem estatística para os pais e para os divórcios, os pais que abandonam, mas em relação às famílias ainda não. Então o maior desafio é você enfrentar o dia a dia mesmo, com aquela identidade que você já tinha antes do diagnóstico. Inclusive eu tenho algumas falas de um outro podcast que eu participei, que eu falei que as mães inclusive têm uma profissão, tinha ali uma identidade, perde essa identidade por conta do diagnóstico do filho, porque precisa se cuidar, precisa se anular para cuidar, precisa trabalhar. Muitas vezes a sua dignidade também fica em xeque, Carla. Por quê? Porque nem a sua própria subsistência você pode ter, porque você não pode trabalhar, porque você precisa levar o seu filho para terapia. Então, os desafios de uma mãe atípica não é só um, são vários, porque são em várias áreas. Desde a mãe que às vezes não terminou o ensino médio e que sabe-se lá quando vai terminar, quando vem o diagnóstico do filho, ou Perfeito. aquela mãe que inclusive estava finalizando uma faculdade ou precisa de uma pós-graduação, ou tinha um emprego, precisou fazer ali um acordo com o seu chefe para poder abrir mão disso, para poder cuidar do filho. Então são vários desafios, não é apenas um. Agora, eu como mulher, hoje o meu maior desafio é a falta de rede de apoio que eu não tenho. Então, mas eu sou questionada, inclusive, como que eu consigo fazer tantas coisas. E eu te digo, eu não consigo, eu delego. Eu aprendi, inclusive, a delegar, gente. Isso é fato. Mãe cansada não trabalha bem, não educa bem, não Perfeito. estuda bem. A mãe cansada, quiçá toma um banho bem, quem quiçá dorme bem. Então, se fosse para deixar uma mensagem aqui hoje, Carla, eu ia falar: mãe, descanse. Descanse e quando você acordar, quando você estiver revigorada, você pensa qual vai ser o próximo passo. É mais ou menos nesse sentido, é por aí. Perfeito. E como advogada, né, atuante dentro dessa área, o que que você acha, não, na verdade, o que você percebe dentro da sua vida profissional que tá a maior dor da mãe? Qual é o tema que você tem mais demanda, que as mães mais procuram? Olha, são 2 temas que são campeões, que é educação e saúde. Então, eu acho que qualquer advogado que trabalhe na área seja na pessoa com deficiência, né, ou seja com atípicos, autistas, é a educação e saúde. Então, você fala assim, por que que muitas pessoas procuram o plano de saúde? Porque nós temos, a gente não tem, vamos dizer assim, pelo SUS a gente não consegue, né? O Estado não está realmente fornecendo esse trabalho, fornecendo esse serviço da forma que deveria para as famílias. Então, quando a família ela tem ali ela começa a ganhar um dinheirinho a mais, Carla, o que que ela vai fazer? Ela vai investir num plano de Plano saúde. de saúde para criança. E aí, quando ela investe esse dinheiro no plano de saúde, o que que vai acontecer? Muitas vezes esse plano de saúde ela não vai dar o retorno também que precisa, são muitas burocracias. Vejo o tempo todo o plano querendo, perguntando, cerceando direitos, perguntando se essa criança é autista, porque se ela for, entra na CPT, né, que é ali eu esqueci o nome agora. CPT? É como se fosse um período de carência, e aí eles aplicam 180 dias para a criança, para então começar a fazer a terapia, para então começar a utilizar o plano de forma integral, e aí, cobertura parcial temporária. Pronto. Lembrei. Eu é que não É. ia saber mesmo. CPT. Não precisa nem te ajudar. E aí o que que acontece? Eles começam a cercear os direitos dessa criança, dessa mãe, muitas vezes não aceitam a criança com a idade que ela tem, a mãe tem que entrar junto, aí a mãe que ia despender ali por um valor, já não vai ser mais aquele valor, vai ser um valor dobrado. E aí a gente tem uma outra vertente que é também na educação. Nós temos aí, realmente, gente, é real. Nós temos muitas crianças procurando apoio, muitas famílias procurando apoio na rede de ensino pública, porque hoje o formato da rede pública é a que melhor atende.
E isso é um fato, a gente precisa reconhecer isso. Então, a gente tem, por exemplo, servidores públicos muito cansados, inclusive, para lidar com essas crianças, e falta de capacitação, vai uma crítica também aqui para os profissionais, para a nossa Secretaria de Educação, capacitar os nossos educadores, porque eles também estão cansados. Imagina o tanto de autista que ainda vai vir. Né? Então, os que ainda não chegaram ao diagnóstico. Então, esses dois lados são os que mais são assim, desafiadores na minha profissão. Então, muitas vezes é uma liminar que a gente pede, por exemplo, para uma terapia, quando é negada, coloca ali, impõe limites de sessões, ou é um monitor que uma criança, por exemplo, nível de suporte 3, que precisa desse monitor, já foi demonstrado no laudo que essa criança precisa, mas ainda tem esse direito negado. Ainda assim, e uma coisa tão básica, né? Educação e saúde, está lá na nossa Constituição, né? Que deveria ser assegurado a Prioridade todos. absoluta. Prioridade, inclusive. Mas a nossa sociedade não está preparada. Essa é uma, para mim, é uma verdade muito clara. Mas a gente precisa se preparar. E para ontem, né? Saiu o último censo, agora no mês de maio de 2025, primeiro censo com dados sobre autismo. Nós temos 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. Isso me dá uma prevalência de 1 para 38. Ou seja, a cada 38 crianças, uma é autista. Isso quer dizer que em todas as salas de aula eu tenho uma criança atípica. Isso dados do Brasil, porque se a gente for para o CDC, dados dos Estados Unidos, que foram publicados em abril desse ano de 2025, lá é 1 para 31. E aí, quando saíram os dados, a gente compara e fala, tá muito diferente. 1 para 31 de 1 para 38 é um lastro, né? E provavelmente no Brasil a gente tem muitos casos subdiagnosticados, sobretudo nos adultos. Né? Um dos públicos que eu mais atendo na Clínica Salva são adultos autistas não diagnosticados. Ou aqueles que acabaram de fazer o diagnóstico com 40 anos, 39, 42. Por quê? Passaram sem um diagnóstico a vida inteira. E mulheres, né? A gente tem um monte de mulheres autistas com diagnóstico tardio, porque as mulheres fazem masking. As mulheres mascaram os sintomas. A gente aprende a mimetizar isso desde quando a gente nasce. Como é que eu ando, como é que eu falo, como é que eu vou me importar, qual o tom da voz, não pode gritar, não pode andar bagunçada, tem que estar penteadinha, arrumadinha. A gente aprende a lidar, né, com as cobranças da sociedade. E isso mascara os sintomas, principalmente nas mulheres. Os meninos entregam mais, por isso também a gente tem uma proporção de 3 para 1. 4 para 1, na verdade, é 3,4 para 1, né, arredondando para cima, 4 para 1. E os critérios diagnósticos do autismo ainda são voltados para os meninos, né? Então, os critérios definidos pelo DSM-5 são muito voltados para as crianças do gênero masculino, para os meninos, e não para as meninas. Então, isso também atrapalha o diagnóstico. Só que isso traz uma vida muito sofrida, inclusive. Isso é tão real porque eu tenho os dois, né? Eu tenho tanto o menino quanto a menina. E o diagnóstico da menina veio primeiro. Mas quando a gente foi investigar, Carla, a gente investigou aquela convulsão. Sim, era uma morbidade A associada. convulsão, e que inclusive depois a gente foi observar ali na pandemia, porque eu acho que muitas famílias, quem está nos assistindo hoje, vai entender que a pandemia foi um divisor de águas, porque você começou a olhar com mais detalhes para o Conviver seu mais, filho. né? A mãe saía todo dia, às vezes pegava a criança ali no início do dia e no final do dia, que é muito normal. Não é uma crítica às mães nem às famílias. Isso é normal, eu fui criada desse jeito. Eu via minha mãe de manhã e de noite, meu pai de manhã e de noite. Só que a pandemia fez todo mundo conviver muito. E aí eu acho que as mães, que são mais atentas que os pais, né, na maioria das vezes, começou a olhar e falar: olha, acho que pode ter algo diferente aqui. E eu fiz, inclusive, eu preciso deixar a minha fala que mães não se sintam culpadas por vocês serem quase que, vamos dizer assim, muito tão criteriosas com seus filhos, porque eu comparava a minha filha mais velha com a minha filha do meio, gente. Então foi um lapso temporal de 10 anos. Então, em 10 anos, muita coisa mudou, né? Então, o que que eu fiz? Eu olhava para a Maria Elisa e falei assim, tem alguma coisa errada ali.
Tem uma coisinha ali que Tem não tá. algo diferente aqui. É porque assim, hoje, obviamente, eu falar que há algo errado é inadequado, mas na época, pelo fato de eu não ter essa informação, Sim. então estava tudo bem. Mas aí eu falava, algo ali não tá legal. Então eu fui recorrer aos meus colegas que são professores, pedagogos. Eu vi o que que eu faço com duas crianças, uma de 4 e outra de 2 anos, dentro de casa, num apartamento de 56 metros quadrados. Aí os meus colegas começaram a falar, Jéssica, vai recortar bolinha de papel crepom para trabalhar a coordenação Gente, fina. que desafio, meu Deus do céu. Plena pandemia, todo mundo em casa, duas crianças atípicas de 4 e 6. 4 e 6? Não, 4 e 4 e 2. 2. Criança de 4 e 2 já é um desafio ambulante, né? E aí, Andante falante. Imagina uma exatamente. criança atípica. Duas. E aí elas falavam, vai fazer um caminhozinho no chão, fala para eles, enfim, tudo que vocês imaginarem que os meus amigos os professores me pediram, eu fazia. E a minha casa estava parecendo uma brinquedoteca, porque eu comprei um monte de brinquedos também. E vou te dizer mais, eu estava trabalhando de pleno desenvolvimento deles, porque enquanto eu estava ali na Maria Elis, que era que tinha mais dificuldade, inclusive eu alfabetizei, viu? Na Olha, pandemia, aprendeu a escrever e a ler, tá? Então, tudo que é. gracinha. E de quebra, o João aprendendo aqui atrás. Eu ensinava e ele repetia, correndo, porque ele é TDAH também, né? Ele até é TDAH e ela é TDAH com uma Então, condução. como mais uma vez, como o Theo não vem sozinho, ela tem um pouquinho né? Tem algumas, por exemplo, ela tem o TEA nível de suporte 2, ela é epilética. Além do TDAH, predominantemente desatenta, então essa mocinha não pode andar sozinha. Ela também é TEPAC. E também tem uma condição que a doutora conhece muito, que é o APLV, que Sim, é alergia à proteína ao leite da alergia. vaca. E agora recentemente, a gente fez uma avaliação neuropsicológica, a gente viu que ela também tem a inteligência limítrofe, que ainda não é uma Autismo. deficiência, Ah, tá. Deficiência intelectual. intelectual. É porque assim, quando a gente faz os testes, né, Carla, tem como se fosse uma escala. Sim, E sim. aí ela ficou na escala como se fosse no meio ali. Ela nem alcançou o DI, nem alcançou o que é a escala padrão. Ficou ali na inteligência limítrofe. Então, eu tive esse desafio na pandemia e vou te dizer, mãe, use o que você tem dentro de casa. Como eu falei aqui, eu tive uma diferença de 10 anos de um filho para o outro. Então, quando eu recebi Maria Elis, foi planejadíssima. O médico falou assim: vai fazer o teste de gravidez no dia do seu aniversário, dia 16 de abril de 2015. Fiz, estava gravidíssima, Um presente. um presente, e aí simplesmente eu estimulei essa criança demais. Então, para vir um diagnóstico dela em 2021, tivemos um lapso de praticamente 5 anos. Foi Sim. muito difícil. E quando eu olhei para Maria Elisa, automaticamente me reportei ao menino, com 3 anos sem falar nada. Mas fica mais fácil, né? Quando você tem. Quando a mãe é atípica de segunda viagem, ela tá mais atenta, É real. né? Ela tá mais atenta, porque às vezes você até tem convívio com outras crianças, mas não com uma mãe. É meu caso, eu convivo com muitas crianças, eu tenho muitos sobrinhos afilhados, mas eu não vivo diariamente com as crianças. É um processo completamente diferente. Então, quando você já tem uma criança atípica, né, que nasceu, né, diagnosticou, o segundo diagnóstico é mais fácil, penso eu. Né? Mais Você ou já menos. tem alguns critérios, você fala, olha, eu acho que isso aqui tá parecendo com o filho anterior, que tem um diagnóstico, vamos investigar. Eu acho que, no mínimo, a investigação vem mais rápido. Olha, da Ana Maria Elis veio em 2021, né? Aí, porque realmente teve uma neurologista que teve um olhar, mas assim, ela falou, mas ela também foi super ética, Carla. E eu tenho que enaltecer esses profissionais. Ela falou assim, mãe, não é só a epilepsia, que não era nem epilepsia, as convulsões. Ela não usou a epilepsia. Ela falou, não são só as convulsões que me preocupam. Vamos fazer uma avaliação neuropsicológica. Ela já sabia. Na verdade, ela Aham. já Ela sabia. queria introduzir de uma maneira cuidadosa. Isso. E aí, beleza, fiz a avaliação e realmente na escala deu TEA. Mas com o menino, que era um menino que teve essa regressão, por exemplo, até os 9 meses de vida, ele já falava. Aí, quando completou ali um ano e um mês, ele parou. Aí Autismo ele regressivo. só começava a apontar. E aí ele só voltou a falar, entre aspas, porque numa sessão de fonoaudiologia,
a fono falou assim: "E aí, como é que é seu nome?" Aí eu falei: "Não, ele quase não tá falando, mas o médico disse que era no tempo dele". Cada criança tem seu tempo. É. Só que não. E aí a fono arregalou o olho e falou assim: "Mãe, não, 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 tá tudo errado, tá tudo errado". E aí o diagnóstico do João só veio o ano passado, então por isso que, eu tô tentando te explicar, é que muitas vezes, a gente tem sinais, mas realmente pela falta de informação e também a gente não vai cobrar isso dos pais, né, a gente Sim, é uma tá é uma ali no meio comunidade. de tanta coisa, tantas coisas acontecendo, tantas informações. Exato, então é obviamente que você não vai ter esse cuidado, claro, e a gente também nem exige isso, mas claro, óbvio, assim, a gente tem algumas coisinhas que você pode questionar, inclusive até com o médico, né. Sim, eu gravei um podcast também com uma amiga muito querida, Lorena. Ela veio aqui também, uma dos primeiros episódios que eu gravei, do Doses de Atipicidade. E ela tem uma filha, a primogênita dela é autista. Então ela nasceu, desenvolvimento dentro do esperado, segundo o que ela tinha de referência para uma criança. E aí ela já estava, acredito que com 3 para 4 anos, talvez, ela teve uma segunda filha, a segunda neném. Quando a segunda nasceu, que ela foi amamentar, ela falou: alguma coisa aqui não tá batendo, porque elas são muito diferentes. Ela, Carla, a mais nova, mama olhando no fundo dos meus olhos, ela me atravessa. E a mais velha mamava dispersa. Então, alguma coisa ali não tá, né? Uma das duas tem alguma coisa ali que não tá batendo muito bem. E aí ela foi para uma investigação e a mais velha dela é autista. Então ela precisou ter uma segunda filha para entender que aquele processo ali não estava dentro do esperado, né? Dentro da tipicidade, vamos colocar assim. E mães autistas não diagnosticadas também têm uma tendência a não identificar suas crianças. Fiz um podcast semana passada, inclusive, com a Aline. A Aline Campos, Uma maravilhosa, querida, maravilhosa, abraço a escritora ela. dos livros, enfim. E ela também ela é uma mãe atípica e ela é autista. E ela falou: Carla, o meu filho é exatamente como eu. Ele é a minha cópia. Então, normal. Ela demorou para diagnosticar ele porque ela também não tinha diagnóstico. Então, ela olhava para ele e falava: Nossa, ele parece comigo, mas já tinha características autísticas. Então, isso também foi uma questão de dificuldade de diagnóstico no filho dela. E te digo mais, é tão a verdade esse fato de não olhar, e eu falo também, faço uma crítica em relação ao que nós precisamos mudar, inclusive na Secretaria de Saúde, é que na nossa caderneta, lá tem várias instruções para o pai, para a mãe, porque eu costumo dizer o seguinte: nasce um filho, mas nasce uma mãe também. Então a mãe também não nasce, ela nasce ali naquela maternidade, ela vai aprender com o seu filho. Perfeito. Então, por exemplo, eu tive que aprender a lidar com as convulsões da minha filha, inclusive era uma bebê que não dormia, viu, Carla? Não dormia. O desespero das mães, né? Não dormia de jeito nenhum. Tenho até fotos, inclusive, que quando ela conseguia dormir, eu ficava estática, porque se eu mexesse, ela acordaria e pronto, e aí a casa ia virar mesmo uma confusão, porque ela chorava muito. E esse fato da amamentação é real, ela também não olhava. E você sabe o que que aconteceu? Eu falei para o pediatra que ela não olhava para mim e ele falou: vamos ao oftalmologista. Então a gente precisa mudar Oh, meu essa Deus. caderneta, a gente precisa colocar lá um capítulo de como você também consegue ter um olhar para o seu filho e ter uma suspeita do Sim, autismo, sim, com né. certeza. E fica até aí uma dica para os parlamentares que estão nos assistindo, para as associações, para aqueles que estão realmente à frente, né, que tenham aí um posicionamento para conseguir inclusive colocar essas informações na cartilha, que é muito importante. Sim, a gente precisa trabalhar essa questão da inclusão, da conscientização, da divulgação de informações. Senão as pessoas também ficam vendidas. Um profissional que nunca teve acesso, acho até um pouco complexo hoje um profissional da área da saúde nunca ter tido acesso a uma criança atípica, né? Porque com uma prevalência de 1 para 38 no Brasil, é praticamente impossível isso acontecer. Mas muitos ainda não têm orientação. Eu sou uma nutricionista especialista em autismo, mas eu tenho muitas amigas nutricionistas, poucos amigos, porque a nutrição ainda é, né? A grande base da nutrição são mulheres, que não fazem ideia que se chegar uma criança atípica no consultório, não vai saber manejar de maneira alguma. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de conscientização, a questão da divulgação de informações, informações de qualidade, para que os profissionais estejam preparados para isso. Você não precisa atender, você não precisa se especializar, mas você precisa encaminhar para quem vai fazer. E identificar e conseguir acolher. Eu acho que esse é o grande desafio,
dos profissionais de todas as áreas. Eu falo muito da saúde porque eu sou da saúde, mas de todas as áreas. Os professores, por exemplo, você falou bem da Secretaria de Educação, não só do DF, mas, né, do Brasil No todo. Brasil todo. O quanto falta treinamento, o quanto falta orientação, o quanto falta de cuidado desses profissionais que não culpados, né, dessas questões, mas está faltando, né? Falta conscientização, falta informação, está faltando ainda. A gente precisa trabalhar isso. Eu, como mãe ativista, uma das coisas que eu vejo muito, Carla, são as críticas no sentido de que tudo é autismo, virou uma modinha, né? Autismo. Porque as mães atípicas são vitimistas e tudo mais. Eu parto do pressuposto que o vitimismo ele é só uma forma mascarada mesmo de vender algo. E dentro mesmo do autismo, existe um mercado negro em que todo mundo do nada começou a falar sobre isso e eu não sei para quem é rentável, porque para mim realmente eu não tenho esse viés, né? Eu não tenho esse viés, mas esse fato das pessoas sempre dizerem que a gente está falando muito, eu ainda acho, como ativista, que é pouco, sabe? Sim, sem dúvida A nenhuma. Carla, como profissional de referência que ela, fala sobre o autismo de uma forma muito, mas muito responsável. Conheço outros profissionais que falam de forma responsável e digo, são esses profissionais que realmente fazem acontece na causa. E são esses que vocês precisam, inclusive, buscar realmente informações. Porque, no geral, as pessoas estão como se fosse um movimento, né, Carla? Infelizmente. Porque, assim, o autismo é inegável que tem aumentado, inegável. A gente tem visto isso todos os dias, dados CDC, dados do censo, não mentem, né? Tá tudo aí para quem quiser ver. Só que é óbvio que a gente tem uma turma que vai aproveitando a bola da vez. E com o autismo não é diferente. Então, muitos profissionais falando, muitos produtos relacionados e serviços relacionados ao autismo e que não entregam o que deveriam entregar. E que, na verdade, estão ali tentando ganhar algo dentro de um tema que está em alta. Procedência duvidosa, né? Procedência duvidosa para profissionais, para produtos, para serviços, para tudo. Para tudo. Recentemente, a gente teve um caso horroroso aqui em Brasília, Sim. né, de uma clínica com ação a uma criança, enfim. Então, isso acontece rotineiramente, porque parece que está todo mundo atento ao autismo, querendo tirar ali no seu benefício. Aproveito, né? E uma coisa que eu falo muito aqui no Dose de Atipicidade, pai, mãe, procure um profissional especialista, especializado, né? Busque informação, a internet está aí para ajudar. Tem o Dose de Atipicidade, aqui eu já trouxe todos os profissionais possíveis: advogado, fono, TO, fisioterapeuta, professor de educação física, Psicomotricista. psicomotricista, inclusive um beijo para o professor Tolentino que esteve aqui comigo, a mãe autista, a mãe atípica, tudo de tudo. Justamente para a gente fomentar a divulgação de informação de qualidade, para que as famílias não fiquem perdidas. Mas sim, tem muitas pessoas querendo tirar proveito de questões dentro do autismo e das neurodiversidades, porque está em alta. Exato. Essa é uma verdade. Bem, vamos deixar um recadinho para as mães. O que Vamos. você, como uma mãe atípica, duplamente, né, mãe atípica, uma profissional da área, uma ativista, uma pessoa que dorme e acorda pensando nisso, vivendo isso, qual é o recado que você deixa para as famílias? Eu não vou falar só mães, não, tá? Famílias atípicas. Porque quando a gente fala só mãe, né, a gente tem que lembrar também que tem uma avó cuidando, Sim, que às vezes tem uma tia cuidando, ou até um irmão mais velho cuidando, né? Porque quando esse diagnóstico chega na família, ele inclusive acomete os irmãos. De sim, sem repente, dúvida. Carla, a gente poderia tratar sobre isso num outro momento, porque em casa, por exemplo, quando chegou o diagnóstico, a minha filha mais velha também sentiu. Porque a atenção era só nos irmãos. E cadê a filha mais velha, né? Qual o papel da filha mais velha? Mas, enfim, o meu recado para você, família atípica, para você, mulher, inclusive, que chegou até aqui, né? Vamos falar abertamente. Ou que você também você não me segue lá no meu perfil, acompanhe um pouquinho da minha trajetória lá também para você conhecer um pouco da Jéssica, Jéssica com G, para vocês não esquecerem. Jéssica com G, gente, ela Jéssica sempre se apresenta assim. Eu sou Jéssica com G. com G, porque se for com J não sou eu. Então, para você que está aí, a minha mensagem é muito simples. Não existe uma receita de bolo,
Você precisa primeiro se conhecer, se amar para você cuidar do outro. Não tem como você querer fazer coisas mirabolantes se, por exemplo, se a sua vida, vamos dizer assim, ela está bagunçada. Vamos começar pelo óbvio, vamos começar por dentro, entre nós, de nós, sobre nós. Porque, por exemplo, quando eu falo de coisas simples, se você precisa tomar um banho mais demorado, vá tomar esse banho mais demorado, sem culpa. Que alguém vai culpar, te condenar, te julgar. Se você precisa fazer uma unha, vá fazer a sua unha. E comece a delegar as coisas. Não achar que você precisa fazer aquilo o tempo todo, porque senão eles vão achar que você é uma mãe ruim, um pai ruim, uma avó ruim. Não, comece a delegar, porque, mais uma vez, a mulher cansada, a mãe cansada, a pessoa cansada, ela não produz. Muito pelo contrário, ela vai fazer mal e ainda vai se sentir mal. Então, a minha mensagem é essa. Me acompanhem também lá no meu Instagram, vou deixar aqui meu Por arroba. favor, coloque o arroba É aí. @adv Jéssica com G, Jéssica Guedes. Lá eu compartilho um pouco da minha vida. Eu não compartilho tudo porque não dá tempo, né? As minhas 24 horas não é a mesma da Carla. Muito provavelmente não é a mesma de vocês. Mas lá eu compartilho um pouco da minha trajetória profissional, de como que é o meu dia a dia, da minha profissão. Com os meus filhos, eles aparecem pouco, porque realmente administrar uma casa com 2 crianças atípicas é difícil, ainda mais com terapias. E eu também tenho ainda um tempo de lazer, eu dedico esse tempo de lazer, mas se fosse mais ou menos há uns 3 anos, essa conversa seria diferente. Eu seria realmente a mãe que nem sequer faria a unha, mas eu consegui delegar algumas coisas e realmente, por exemplo, qual a minha rede de apoio hoje? Se o pai, eu costumo dizer que o pai não é rede de apoio, mas se ele está ali e ele pode me contribuir com 2, 3, 4 horas do tempo dele, é o suficiente para você também sair um pouco desse foco da maternidade e pensar fora da caixinha. Perfeito. Começar a fazer um curso, a ler um livro, fazer coisas que você já não fazia há muito tempo. Perfeito. Eu acho que a mãe já tem esse papel da mãe perfeita. A mãe atípica, ela quer ser perfeita ao quadrado, não querer, mas ela se sente na obrigação de ser a mãe perfeita ao quadrado. Então, como seria sair, né, desse papel aí da mãe perfeita que faz tudo, que dá conta de tudo, respirar, descansar e olhar para si, né? Eu falo muito da teoria do avião, a máscara primeiro em você, depois no outro, né? Se a mãe fale, a família fale, não adianta. Né? A Exatamente. mãe é base. E aqui é mãe, não é pai, é mãe. A mãe é base, a mãe é um pilar muito forte dentro da casa. Então, se a mãe não estiver muito bem, e aí eu falo de saúde, de lazer, de cultura, de trabalho, ela não vai conseguir dar o suporte que ela precisa dar. E Né? vou Então, fazer uma ponte aqui rapidinho, porque eu sei que o nosso horário está acabando. E não subestime os seus filhos. Não perfeito. e olhe o seu filho para além do diagnóstico, para além do autismo, para além da comorbidade que ele tem. Não subestime o seu filho, porque se você falar para ele que você está cansada, que você precisa dormir, ele vai entender. Agora, se você também ensina para ele que você é uma super mulher, que você dá conta de tudo, ele vai achar que você realmente dá Pronto. conta. A mãe heroína. Né? E aí Exatamente. talvez seja o início do fim. Né? Exatamente. Gente, que papo bom, né? Vocês estão vendo que se a gente ficar aqui vai a tarde inteira. Tem alguns recadinhos que vocês já sabem. Todos os meus convidados ganham de presente um Biovit. A Sens Biofarma é uma apoiadora desse podcast, uma empresa que acredita nesse trabalho, que também apoia a questão da informação de qualidade. Então, um beijo para o Sam, que é o nosso apoiador. Esse aqui é para você. Muito Tem obrigada. presente. Gente, eu também quero mandar um beijo para a Carol e para a Paty do Instituto Ciclos, que também são apoiadores desse podcast. Eu sou professora, coordenadora de curso de pós-graduação na Ciclos. A gente está com a 6ª turma de pós-graduação aberta. Então, se você é nutricionista ou médico e tem interesse sobre esse tema, só mandar um direct que eu te dou todas as informações. E o terceiro e último recado é que no dia 26/7, eu estou promovendo um evento presencial aqui em Brasília. Doses de atipicidade, nosso primeiro simpósio. Então, vai ser abordagem integrativa para os transtornos do neurodesenvolvimento com ênfase na nutrição. Nós teremos, inclusive, uma palestrante vindo de Portugal, a doutora Andréia Torres. Não perca, você é muito bem-vindo. É um evento aberto para todos os profissionais que atuam com autismo, inclusive advogadas, também são convidadas, e mães e pais atípicos. Então, é um evento aberto ao público. Se vocês quiserem informação, só entra lá, @nutri.carla, que tem todas as informações. Vai ser um prazer receber vocês lá. Terça-feira que vem, eu tô aqui de volta com mais um episódio do Dose de Atipicidade. Um beijo!